Aqui, eu vou ler. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas omitis as coisas mais importantes da lei, né? A lei, a Torá, o que são a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Importava praticar estas coisas, mas sem omitir aquelas, ou seja, deveis continuar pagando os dízimos. Enquanto houvesse segundo templo, né, em Jerusalém, sacerdotes, não deveria cessar de pagar dízimo. Hoje não tem como, porque não há serviço sacerdotal em Jerusalém, Israel, não há o terceiro templo ainda. E as nações, esses homens que se dizem sacerdote, não são sacerdotes. Sacerdotes são levitas, uma das 12 tribos de Israel. Os que trabalhavam com Paulo, Tiquico, Epafrodito, Demas, Tito, Timóteo, Apolo, esses homens eram colaboradores, eles não eram sacerdote coisa nenhuma. Eles não eram sacerdote coisa nenhuma, eles eram obreiros, colaboradores, ajudadores do ministério do apóstolo Paulo. E como que Tiquico, Timóteo, Tito, Demas, Epafrodito, Carpo, como que eles seriam sacerdotes se eles não eram das 12 tribos de Israel? Não eram levitas? Só os levitas podem instituir dízimo e devem receber dízimo. Essa prática do dízimo entre as nações aqui no Brasil não é bíblica, não é escriturística, não é como diz a Bíblia. É concílio da Igreja Católica Romana e virou estatuto das igrejas. E lá em Israel, o Mashiach e Yoshua de Nazaré estava dizendo, vocês devem dizimar. Porque Jeová ordenou trazer todos os dízimos. Está aqui em Malaquias 3:10. A casa do Senhor, mas hoje o Senhor não tem casa, não. O que tem lá é uma mesquita de Omar em cima do lugar sagrado. Não há a mesquita de Al-Aqsa, também está lá o Domo dos Espíritos, né? Mas Israel não tem templo. Hoje não tem templo. Não. Trazei o dízimo integral. Inclusive há uma discussão das igrejas. Dá o dízimo líquido ou dá o dízimo integral? Você não deve dar dízimo nem líquido e nem integral. Você não é judeu, Iudim. Você não é israelita, você não é hebreu. Não deveria entregar dízimo nenhum. Há uma discussão nas igrejas. Dá o líquido ou dá o bruto? Aqui, para os judeus, as 11 tribos, deveria levar o bruto integral. Você, das nações, homem e mulher, não deveria dar dízimo nenhum. Porque você não está entregando a levita e você não é judeu, e Paulo não colocou essa obrigação. É sobre nós, o pregador, o mensageiro, André Luiz, por que você está falando de dízimo? Eu estou falando de dízimo, hoje, explicando direitinho, corretamente, porque hoje é mais fácil um pastor de igreja, um reverendo, um padre, um sacerdote católico, se diz sacerdote católico, sacerdote protestante, pastor pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal. É mais fácil ele mandar você colocar seus dízimos em ordem. Você está devendo quanto de dízimo, irmão? Ele vai dizer. Você vai dizer, estou devendo 3 anos de dízimo. Você batizou quanto? Tem 10 anos que eu batizei. Pagou dízimo? Não, não pagou não. Você está em desordem. É mais fácil ele dizer, vende sua casa. Você tem 2 casas? Vende sua casa. Ou se você tem uma casa, quer ir para o céu, venda e pague seus dízimos. Venda seu carro, paga seus dízimos. Pega sua aposentadoria, paga seus dízimos. Então é mais fácil um pastor, um padre mandar você alinhar, pôr em ordem os dízimos, do que colocar sua vida física, sua vida familiar, sua vida social e principalmente sua vida espiritual em ordem. Por exemplo, eu prego que se um homem não casou com uma mulher virgem, deve descasar. Na palavra de Yoshua, Mateus 19:9, deve dar a carta de divórcio. Isso não é matrimônio e casamento. Então, eu não prego dízimo, eu não quero dízimo, é proibido. Dízimo. Eu não quero que você coloque sua vida de dizimista, dízimo que você está devendo. Comigo não, em ordem. Eu fui da Assembleia de Deus, já cheguei a dar um terreno para pagar dízimos atrasados. Tal era o choque de consciência. Nessa área de dinheiro, aí os pastores têm habilidade. Eu já fui do Cacu. Lá quem atrasava o dízimo podia fazer confissão pública, mas as assembleias do Cacu não oravam para quem estava em falta no dízimo. Só depois que reembolsasse. E o Cacu ainda usou lá uma escritura de Levítico dizendo que quem estava atrasado no dízimo, tinha que pagar, reembolsar, ainda dá 1/5 dos dízimos que estava devendo, uma taxa, né? Usando a Bíblia lá, a lei de Moisés. Isso aí ele era bom.
Essa área de dinheiro, os pastores são bons para instituir oferta, contribuições, dízimos, mas para colocar a vida das pessoas em ordem, para ir morar no céu, no paraíso, ou para ir no arrebatamento, eles não são bons, eles não estão nem preocupados. São capazes de fazer o funeral de adúlteras. São capazes de saber que uma mulher adulterou e dizer para ela, irmã, guarda isso aí, se você confessar, vai dar suicídio, divórcio, separação. Vai com isso para o túmulo, irmã. O sangue de Jesus. Sabão em pó, né? Sabonete, detergente. Sabão em pó das igrejas. Né? Sangue de Jesus tem poder do outro lado, lá no trono branco. Quem sabe o sangue de Jesus fará com que esse pecado não apareça. Eu não prego o sangue de Jesus. Eu prego o sangue do Mashiach e Yehoshua, filho do Criador Yehová. Agora, esse sangue do Mashiach, porque o homem que morreu na cruz do Calvário não chamava Jesus. A letra J esse ano faz 500 anos, por Jean Georges Tricino, no ano 1524, embaixador do Vaticano, na Alemanha, viu? Serviço do Papa Leão X. Depois ele trabalhou para Clemente VII e Paulo III. Foi ele que mudou a fonética do I para o J. Portanto, o nome Jesus é a marca da besta. Você não saiu do catolicismo, aquele sai dela, povo meu, Apocalipse 18:4. É agora que vai cumprir se você abandonar o nome de Jesus, renunciar. Aí sim. Mas eu já estou na protestante, estou na pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal. Filhas do catolicismo romano. É a panela e a tampa, né? É a panela e a tampa, é o espeto e a brasa. Às vezes você saiu do espeto, mas caiu na brasa das filhas, das igrejas, né? Então agora é a hora de sair, né? Trazei o dízimo, estou lendo Malaquias. Malaquias era um profeta hebreu, israelita, está escrevendo o Antigo Testamento para os judeus, para os hebreus, israelenses, as 12 tribos. Trazei o dízimo integral. Você não vê Paulo mandar não trazer dízimo. Em Tessalônica, em Filipos, em Atenas, em Corinto, em Roma, na Turquia, em Éfeso, em Laodiceia, porque Colossenses, Paulo mandou a carta dele ser lida na igreja de Laodiceia, tudo na Turquia, né? Não tem texto de Paulo dizendo, traga os dízimos gregos, traga os dízimos romanos, trazei os dízimos, turcos, da Turquia, da Ásia Menor. Para começar, com Paulo nem templo tinha. As Kenessianas, congregações, as Keilah, eram nas casas. Casa de Áquila e Priscila, casa de Arquipo, casa de Nifas, casa de Filemon. Não havia quarto parede. Todas as congregações com Paulo eram nas casas. Simplesmente eram nas casas. Agora, lá em Israel tinha tempo. Trazer os dízimos, trazer o dízimo integral para o tesouro. Era no templo. A fim de que haja alimento em minha casa. Com Paulo trabalhava de dia e de noite. Pregava gratuitamente. Trabalhava de dia e de noite pregando o evangelho, a sua mensagem, para não ser pesado aos irmãos. Ele disse em Tessalonicenses 3:10, se vê que um irmão não trabalha, não dê comida a ele. E ele também não coma, porque a ordem é cada um viver do suor do seu rosto. Então Paulo era o modelo, era o exemplo da tribo de Benjamim. Missionário, mas ele mesmo estava empreitando, pagando para fazer missão, não estava recebendo, ele estava trabalhando, fazendo tenda, ganhava seu salário. Ele disse que recusou o salário. Receber salário da igreja de Corinto. Da igreja não, da Kenessiana de Corinto. A congregação. Trabalhava de dia e de noite. Para que ser um exemplo? Sim, mas mais do que isso. Ele não queria ser reprovado no dia do juízo final. Para alcançar o prêmio. Depois de pregar muitos, eu não quero ser reprovado. Por isso prego, e prego gratuitamente. Então não tem como Shaul, ser reprovado naquele dia, ou no tribunal do Mashiach, né? Fala Tribunal de Cristo. Eu falo Tribunal do Mashiach porque ele se esforçou, abdicou, absteve, abriu mão, fez a missão sem receber salário, receber contribuição, receber oferta. Sabia viver na escassez, na fome, na abundância, tendo fartura. Nunca mudou porque estava de olho na coroa da justiça, na entrada no paraíso, na região celestial, na salvação. Tem o desejo de partir e estar com Mashiach. Isso é muito melhor. Por causa de vós, julgo ainda permanecer na carne, para ver se colhe algum fruto, se alguém ainda poderia ser salvo.